Sempre foi uma opção, mas agora mais do que nunca, porque há muito mais trabalho na televisão, para começar, há menos trabalho no cinema, escreve-se melhor para a televisão, mas há muito mais, porque há imensas séries de televisão, porque há muito mais canais de cabo e então, há uma necessidade, há imensa criatividade dentro da televisão. No cinema, as majors continuam a fazer aqueles filmes enormes que nós vemos que agora tudo é tudo feito com CGI, não sei, portanto é tudo falsificado. E depois os filmes independentes têm dificuldades grandes ainda, porque ainda não, depois da crise, ainda não se conseguiu, apesar de haver muita gente a investir em cinema, porque o cinema dá dinheiro, e terem percebido que o cinema dá dinheiro, não há, os bancos não emprestam dinheiro, ainda estão com tanta facilidade para o cinema. Portanto, a televisão agora e a televisão tem os melhores escritores, estão todos agora na televisão, os atores está tudo a fazer televisão. Para mim é muito mais complexa, porque o inglês continua a ser uma língua estrangeira para mim e eu no cinema tenho tempo para preparar bem o guião, preparar bem as falas, preparar bem os diálogos, etc. Na televisão mudam os diálogos todos os dias, a qualquer hora, muitas vezes antes de filmarmos, portanto, para mim torna-se mais difícil. Mas depende. Há certos papéis em que eu me sinto perfeitamente à vontade, não me importa muito que me mudem, dependendo de se podemos mudar ou podemos, de certa maneira, improvisar. Há outros em que eu sou muito rígido eu aí digo logo, então, eu aí não gosto de trabalhar dessa maneira porque é impossível, porque se mudam os diálogos todos os dias, torna-se bastante difícil para teres aquilo na ponta da língua, não é? Epá, ainda bem que ainda é pai, porque daqui a pouco tempo vai ser avô, estás a perceber? Isto já está a começar a ser. Eu lembro do primeiro dia que me pediram para ser pai, eu ainda tinha 40 e tal anos, comecei a ficar preocupadíssimo. Agora, daqui a pouco está a chegar o tempo de ser avô. Não, mantenho-me ligado às raízes, mantenho, sobretudo tento ajudar e quando pediram para fazer esse filme, eu gostei do guião, sabia, não conhecia as pessoas. Imaginava, eu fui ver, não tinham feito muito, portanto imaginava, mas gostei do esforço que eles tinham feito para fazer o filme, tinham-nos escrito, conseguiram o dinheiro para produzir e eu disse, se me puserem aquilo dentro dos dias que eu tinha para filmar, que eu com certeza vinha filmar. Ainda bem que fui, porque gostei, porque tem que se ajudar as pessoas, sobretudo porque passava-se dentro de uma família portuguesa, desta vez no Canadá, não, passa-se nos Estados Unidos, mas eles são do Canadá, aquilo filmámos no Canadá, e portanto foi uma experiência engraçada e estou sempre disposto, quando possível, a ajudar. Vamos ver, no filme com a Sandra Bullock, em que baseia-se num documentário que se chama, eu acho que em português se vai chamar Crise é Connosco, porque our brand is crisis, a nossa marca é crise. E é baseado num documentário com esse nome que tem que ver com um sujeito que foi presidente da Bolívia, que tinha sido criado nos Estados Unidos, até falava com um sotaque completamente americano, e que depois se recandidatou e ganhou, e depois houve um massacre, em que morreram 100 e tal pessoas numa noite. Ele fugiu para os Estados Unidos, ainda hoje vive, e de aí veio então, depois houve a tal, veio toda a esquerda, ganhou força e veio este presidente que está agora. Foi giro, filmámos 6 semanas em New Orleans, 2 semanas em Porto Rico e acabámos em janeiro na Bolívia. Vamos ver, sai dia 30 de outubro, nos Estados Unidos, é um grande fim de semana. É um filme independente. Não, é um filme, é um filme independente, mas é um filme independente de 20 e tal milhões. É um filme independente se contares, é muito mais se contares com a distribuição, porque ele tem por trás a Warner Brothers, portanto, não é um filme independente, mas é da produtora do George Clooney e da produtora da Sandra Bullock, portanto, tens a Warner Brothers por trás, torna-se um filme, vai ter uma saída grande. Não é um blockbuster, porque até a história em si não é. Vamos a ver. Eu comecei por fazer de vilão, pelos vistos filo bem, e convidaram-me para fazer vários vilões e acabei por
ficar marcado um bocado nos Estados Unidos com papéis de vilões. Não tenho vindo filmar a Portugal porque não me tenho convidado, não tenho, eu acho que os filmes portugueses estão cada vez com menos dinheiro, portanto tem sido um problema. E portanto não tenho sido convidado, agora tenho aí algumas ideias, projetos possíveis, mas não, tenho filmado mais agora, ultimamente tenho filmado mais nos Estados Unidos, bem no Canadá e enfim, eu estou sempre muito fora de Portugal, não, eu estou menos em Portugal, mas eu sinto saudades, sobretudo dos meus filhos, porque quando saio daqui, passei um tempo com eles e depois vou-me embora, é sempre uma saudade grande, é sempre aqueles, é os últimos dias antes de me ir embora e as primeiras 2 semanas depois de me ir embora, que custa sempre imenso. Depois, os amigos, a comidinha, mas pá, Los Angeles come-se muito bem, tu conheces, tens restaurantes de todo o estilo, tens restaurantes italianos, tens restaurantes cubanos, tens tudo. Portugueses não há, é uma chatice. Não há restaurantes portugueses, não é como a Costa Este. Mas, não, eu tenho, não, é mais da família, tenho, e agora, sobretudo, também tenho um pai que já está velhote. Parece que sim. E olha, fui vê-lo, gostei, achei que estava bem. Aliás, uma das peças em si foi considerada dentro dos 10 melhores espetáculos que estão no festival. Não, sabes, eu ao princípio nem sequer tinha o apoiado muito e depois ele ficou muito chateado comigo porque eu não o apoiei. E agora, pronto, acho que se vejo que isso é aquilo que ele quer fazer, aliás, como foi o que aconteceu com a minha família, que quando viram que era aquilo que eu queria fazer, apoiaram-me. A minha mãe, aliás, vinha sempre me ver, primeiro com o meu pai, durante anos, foram-me ver aos Estados Unidos, foram-me ver a várias partes dos Estados Unidos, foram-me ver a França, foram-me ver para aqui, a Itália, onde eu estava a filmar. Eu acho que era importante agora ir apoiá-lo nisso, se bem que ele se formou em economia e em teatro. Mas olha, pode ser que se ele faça dinheiro, então a economia lhe sirva. Eu fui para lá com 19 anos, quando se tem 19 anos não se tem medo de nada, nem medo de ninguém. É o que eu digo. Portanto, é a idade para ir. Agora há lá uma série de portugueses, agora estão lá muitos a estudar, alguns estão a conseguir papéis, não são muitos, mas eu acho que há de vir algum que há de ter uma carreira como eu tive, ou melhor que a minha, porque, olha, se calhar o meu filho, vamos lá ver, porque eu, no fim de tudo, eu já vou quase com 100 filmes, nos Estados Unidos foram muitos, e tive em não sei quantas séries de televisão. Podia ter sido melhor, podia, se me tivesse concentrado mais em ficar lá, se calhar o tempo inteiro, mas eu, como falo várias línguas, fiz cinema. Olha, aqui ao lado em Espanha fiz uns 20 filmes, em França fiz outros tantos, em Itália. Não, mas gostei, foi bom, era sempre engraçado. Houve uma altura, eu lembro durante uns 15 anos, em que eu fazia 3 filmes por ano. Portanto, eu ia de um filme para o outro, e em línguas diferentes, em países diferentes. Pá, e divertia-me imenso. Eu acho que é uma profissão em que muitas vezes chegas a uma altura, eu percebo perfeitamente quando há atores que dizem, pá, vou-me retirar, porque não me apetece mais fazer isto. Porque não é só, não é o fazer o papel, não é o cinema em si, é tudo o que vem por trás do cinema. É toda a publicidade, toda aquela pressão que está por trás. Que é a parte chata, e é a parte que eu não gosto. E há pessoas que ficam deslumbradas por isso. Gostam do glamour, gostam das festas, gostam dos prémios. Essa é a parte que eu não gosto. Eu gosto de fazer os filmes e depois eu gosto de os ver, que aquilo sai, que tenha público. Portanto, já foi há muito tempo. Eu acho que, pelo menos, é capaz de ter, tem que ser. Eu não sei, não faço ideia, porque eu fiz os catálogos ao princípio. Fiz uns 4 anos em que eu fazia os catálogos e depois continuei a ficar sempre associado com eles, continuo a vestir Sakura. É família já. Não, mas é uma vantagem grande. Para já porque é uma roupa que eu gosto, tem toda a parte esportiva e depois tem toda a parte clássica. Eu clássico visto menos, mas tenho os meus fatinhos, que de vez em quando temos que pôr.
Eles ficaram cada vez melhor, a qualidade dos tecidos das camisas é muito melhor, os algodões, tudo. Melhoraram os cortes, etc.